Então vamos para a reflexão. Logo após o final da bênção final, eu faço a devida apresentação para não romper o rito litúrgico. Então a gente acaba de ver aqui, onde foi falado, hoje a gente pega a primeira leitura, a segunda leitura, o Salmo, o Evangelho. Nós vemos que há uma ligação em falar da igreja e falar também da palavra de Deus. Amada e amada igreja, quando a gente vai ali olhar, hoje, esse ano a gente celebra 2025. E a igreja mantém-se 2025 anos, que a promessa que Jesus estabeleceu para Pedro continua de pé. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, ali em Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, Jesus olha fixamente para os olhos de Pedro, e quando Jesus olha para Pedro, ele estabelece dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É interessante destacar que o Evangelho fala a minha igreja, não as minhas igrejas. Só existe uma igreja, e essa igreja da verdade é a igreja católica. E ao decorrer dessa palavra de Deus, a gente vai mergulhar nesse entendimento. Jesus ali estabeleceu a palavra para Pedro e também estabeleceu uma profecia, onde Jesus falou que as portas do inferno nunca prevalecerão. Há 2025 anos, essa igreja fundada sobre Pedro, ela permanece de pé. Então a gente olha para a história da igreja. A igreja ali tem seus princípios, muito tem criado para a história. Então ali a igreja, a gente vê que ao longo da história da humanidade, a igreja ela foi participando. A igreja ela é tão importante, mas é tão importante que São Basílio Magno vai dizer que a igreja existe para conter o avanço do inferno sobre a terra. A palavra do Senhor fala em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Esse é o valor da igreja. Cristo salva, mas por meio da igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 vai dizer que a igreja de Deus vivo é coluna insustentável da verdade. Essa é a igreja que Deus fundou, essa foi o fundamento que Deus fez, e Deus ele estabeleceu para cada um de nós buscar a salvação, só que por meio da igreja. Cristo é o cabeça, mas é por meio de seu corpo que a gente busca a salvação. É por meio do seu corpo, ali Cristo age por meio do seu corpo, que é a igreja, e é dentro da igreja que a gente vê a chave de salvação, que são os sacramentos. Por isso que vocês estão aí sentados, porque vocês vêm ali a observar o sacramento da Eucaristia, vocês vêm cumprir um preceito. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2182, vai dizer que aquele que falta no dia de domingo uma missa, aquele que não pode ou não tem uma missa em sua comunidade, se dirigir à celebração, ela está apta a pecado mortal, a pecado grave, e ela se rompe com a comunhão da igreja. Ela entra em estado de pecado grave, porque não é só uma opção, é um mandamento, é uma vontade de Deus. Então a história da igreja ela é repleta de riqueza, é repleta de graça, e ao longo desses 2025 anos de história, a gente vai mergulhando naquilo que Deus semeou para cada um de nós. Então a igreja ela ergueu ao longo da história vários membros importantes para a sociedade hoje. Foi dentro da igreja que se fundou as primeiras universidades. Foi dentro da igreja que tem órgão de instituição. Foi dentro da igreja que ao longo da história muito foi formado para as pessoas que frequentam a universidade, para as pessoas que hoje ganharam compreensão dentro da igreja. Então a igreja ela tem essa riqueza. E a igreja ela é alicerçada por 3 pilastras muito importantes para o nosso conhecimento. Essa pilastra ela é Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. A igreja ela está fundada e alicerçada nesses 3 alicerces, nessas 3 pilastras. A Sagrada Tradição
foi aquilo que Jesus ensinou diretamente para seus apóstolos. Os apóstolos aprenderam diretamente do mestre, beberam diretamente da fonte. Ao aprender, ao testemunhar, ao vivificar isso direto com Cristo, então eles aprenderam, e a tradição era justamente isso. Aprendendo de Cristo, eles iam dando continuidade, eles iam dando uma tradição, pois no princípio da igreja, a pregação era via oral, o ensinamento era via oral. A igreja ainda não tinha reconhecido a necessidade, naquela época, de ter algo escrito, de ter algo para a gente possa ler naquele tempo. O ensinamento era oral. Os apóstolos aprenderam de Cristo, os apóstolos foram dando continuidade, e dentro da história da igreja, aqueles que a igreja chama das patrísticas, também conhecida como os santos pais da igreja, que a gente vai começar a entender os alicerces. Por exemplo, Santo Irineu de Leão foi um dos santos padres da igreja. Ele aprendeu diretamente de São Policarpo de Esmina. São Policarpo de Esmina foi discípulo e aprendeu diretamente de São João Apóstolo. Então a igreja católica não é uma igreja ao vento, ela tem arquivo, ela tem documento, ela tem como mostrar que ela é a igreja da verdade, ela tem essa riqueza, que quanto mais cavamos para compreender, mais a gente se enriquece de entender o que é a beleza da igreja. Então a sagrada tradição era isso, é a pregação oral. O sagrado magistério vem da palavra latim que significa master, chefe. Então o magistério da igreja podemos interpretar aqui como os dogmas. É através do sagrado magistério que a gente interpreta a Bíblia. A Bíblia não é um livro que a gente vai interpretar segundo a nossa cabeça, mas acompanhamos o ensinamento da igreja sobre aquele que tenta interpretar a Bíblia sobre a sua cabeça, corre-se sério risco de entrar na via da heresia. A gente pode citar aqui, entre aspas, eu vou falar o que está gravando, nossos irmãozinhos de outra denominação. Eles dizem que teve uma inspiração e vai fundando outra, e a estatística fala que hoje tem cerca de 30 mil igrejas. 30 mil seitas, porque não podemos falar que é igreja. Por que não podemos falar que é igreja? Porque Efésios capítulo 5, versículo 6 diz: uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Uma só fé. Nós católicos vivemos uma só fé. A mesma missa que é celebrada nesse altar é celebrada em Nova York, é celebrada no Japão, é celebrada na China, é celebrada em Boston, é celebrada em qualquer lugar do mundo. Nós vivemos uma só fé, com a hierarquia do Papa, dos bispos e dos cardeais. Então assim, e quando Jesus estabeleceu para Pedro, ele falou: Pedro, tu és pedra, e sobre a minha pedra ficarei a minha igreja. Uma só igreja. Então essa é a sagrada tradição. E a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, a igreja ao longo foi ali recolhendo parte do escrito da Bíblia, era mais ou menos por volta de 208 livros, fechou em 72 livros. Essa organização entre os bispos da igreja levou aproximadamente ali por volta de 1000 anos. Aqueles livros da igreja, a palavra Bíblia vem do significado vários livros, então a gente pode chamar de cano. Cada livro daquele a gente pode chamar o cano da Bíblia, que são os 72 livros da Bíblia. Detalhe, a Bíblia original, a primeira Bíblia fundada, não tem 66 livros. A Bíblia evangélica tem 66 livros, mas lembramos que em 1543, quando Lutero, que era padre, que era frei, decidiu protestar contra a igreja, já existia uma Bíblia na igreja da verdade, que é a igreja católica. A Bíblia é tão importante, que São Jerônimo ele vai escrever que ignora a Sagrada Escritura, ignora o próprio Deus, e o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 133, vai dizer que o coração da teologia se encontra na Sagrada Escritura. Santo Irineu de Leão, um padre apostólico dos primeiros 3 séculos da igreja, do século 3, ele vai dizer assim: quando eu leio a Bíblia, eu escuto a voz de Deus, e quando eu rezo, eu falo com Ele. Vamos repetir? Quando eu leio a Bíblia, eu escuto a voz de Deus, quando eu rezo, eu falo com Ele. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer entender a Deus? Você quer entender a vontade de Deus sobre a sua vida? Leia a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é um manual para o nosso viver.
Essas são as 3 pilastras que se mantêm a igreja. E dentro dessa introdução que eu trago, a gente vai refletir hoje a beleza da liturgia da igreja. Dentro da beleza dessa liturgia da igreja, a gente vê que as leituras, ela carrega semelhança justamente com aquilo que eu trouxe para vocês no princípio dessa pregação. É aí que entra a questão do magistério, da organização, da liturgia, para que a gente possa compreender com profundidade o significado. Ao longo desses 2025 anos de história, padres, bispos, papas derramaram seu sangue, exporam sua vida para que essa verdade chegasse até nós. Então a gente tem essa beleza da igreja. Quando a gente olha para a primeira leitura, a gente vê que da primeira leitura, nós vemos que ali Neemias, ele é inclinado a falar da palavra, do livro da lei. Não diferente da segunda leitura, que o apóstolo São Paulo, ele vai falar especificamente ali do corpo místico da igreja. Ora, acabei de citar para vocês uma passagem de Colossenses, no capítulo 3, no capítulo 2, no versículo 18, que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. O cabeça da igreja é Cristo, o governo é Cristo, a alma da igreja é o Espírito Santo, mas ali o corpo que é a igreja. Então São Paulo, ele vai falar, ele vai distinguir ali, usando para a gente o exemplo do corpo, porque você não pode chegar assim e dizer, eu tenho um braço, mas eu não preciso. Jesus se coloca no meio do templo, e quando ele se coloca no meio do templo, ele abre naquele templo aquilo que chamava de Torá, que eram as tábuas da lei. E quando ele abre as tábuas da lei, ele se depara com o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, que era dentro da Sagrada Escritura, era um dos profetas maiores. Dentro da Sagrada Escritura, nós podemos notar que a Bíblia é um dos livros, mais conhecidos durante todo o mundo. Todas as partes do mundo conhecem a Bíblia. É um livro sagrado, é um livro divulgado. Então, da Bíblia, nós podemos ver que ali ela é dividida em 2 partes: o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é uma preparação para o Novo Testamento. E aquilo que às vezes apelidamos de o coração da Bíblia é os 4 evangelhos. Dentro desse evangelho, ali o profeta Isaías já havia profetizado que Jesus iria ali se colocar no meio do templo. Por isso, no final do evangelho, Jesus fala, essa palavra se cumpre hoje. É interessante destacar que quando Jesus ele vai falar que aquela palavra se cumpria hoje, Jesus fala que o Filho do Homem veio em socorro dos cativos, em socorro daqueles que estavam cegos, em socorro daqueles que eram pobres. E a gente vai fazer uma breve reflexão sobre isso. E quando o Evangelho nos traz a riqueza de meditar ali sobre aquele que não enxerga, aqueles que eram cegos, para nós que meditamos o corpo místico da igreja, dentro da visão mística e sobrenatural, podemos interpretar como as pessoas que são cegas, não fisicamente, mas espiritualmente. As pessoas que não podem ver, as pessoas que não podem compreender, as pessoas que estão longe dessa razão, as pessoas que se distanciam, e com a medida que a gente se afasta dos sacramentos, vamos nos tornando pessoas cegas. À medida que a gente se afasta de uma vida de oração, vamos nos tornando pessoas cegas. Por isso a necessidade de buscar a Deus, a necessidade de amar a Deus. Quando se fala dentro do Evangelho que Jesus ele veio para os pobres, podemos interpretar como os pobres de espírito, podemos interpretar como aqueles que nunca ouviu a palavra, que aqueles que não conhecem a verdade. E a Sagrada Escritura fala em Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que liberta. A palavra do Senhor fala em Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 15, Jesus fala em sua pregação: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus está dizendo que Ele é a verdade. Mas se a gente chegar hoje aqui dentro dessa
essa igreja e perguntar para as pessoas: vocês amam a Deus? O que é que vocês responderiam, gente? Muito bonito. A palavra do Senhor fala em Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 15, a palavra fala, Jesus ele prega assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E agora eu pergunto, vocês sabem que qual os 10 mandamentos da lei de Deus? Louvado seja Deus. Para amar a Deus, precisamos conhecer a Deus. Para amar a Deus, precisamos conhecer a vontade de Deus. E a igreja é o meio que catequiza para a gente estar próximo de Deus. Logo Santo Agostinho, do século IV, santo bispo e doutor da igreja, vai falar assim, que só conhecemos aquilo que amamos. Portanto, a missão de Jesus, quando concluiu o Evangelho, ela se dá especificamente, a missão dele foi, especificamente, não abolir a lei, mas complementar a lei. Dentro dos 4 evangelhos que mencionamos, nós vimos que da pregação de Jesus, ele cita o Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 7, no versículo 13 e no versículo 14, que ele diz que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. Larga e espaçosa é o caminho que eu faço o que eu quero. É o caminho que diz meus corpos, minhas regras. É o caminho da libertinagem, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero. Larga é a porta que conduz à condenação, é aquelas que foi pela via do pecado mortal. É aquelas que não buscam amar a Deus com uma vivência. E as pessoas mencionam assim, que eu amo a Deus, eu mantenho a minha fé. Mas o apóstolo Tiago, no capítulo 2, no versículo 18, Tiago diz assim: tu tens fé? Eu tenho obra. Mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Logo, para ter fé é preciso que a gente tenha obra. Logo, para a gente ter obra é preciso que a gente se movimente. Logo, que a gente se movimente é preciso que a gente busque. Logo, a gente busca, é preciso amar a Deus, é preciso buscar, pesquisar, se dedicar. E logo a gente começa a buscar amar a Deus, a gente vai começar a entender o que o mundo tem oferecido para a gente. Nada mais, nada menos que uma vida de pecado. O mundo luta para tirar Deus da tua vida. O mundo tem lutado para tirar Deus da tua família. A ideologia que entra pelas músicas, que entra pela TV, que entra por toda parte, está buscando afastar o povo de Deus, atacando a igreja de Deus, tentando tirar o povo de Deus, e as pessoas que se dizem católicas vai abraçando livremente as imundícies que o mundo oferece. Portanto, meu irmão, ser cristão, católico, batizado, não é só uma identidade de nome. Nós provamos o que somos, nós provamos o que amamos com nossa decisão, com nosso comportamento. A palavra do Senhor fala em Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, no versículo 32, que diz assim, e lá haverá choro e ranger de dentes. A parábola das 10 virgens. E quando a gente se coloca dentro daquela parábola, eu questiono em que estado você está. As 5 tolas ou as 5 prudentes? Aquelas que têm vigiado os mandamentos, têm amado a Deus sobre todas as coisas, aquelas que têm se afastado da verdade, e dentro da realidade dos mandamentos, que diz, amar a Deus sobre todas as coisas, é viver a vontade de Deus antes da minha. Dentro do primeiro mandamento da lei de Deus é aquilo que peça o terceiro mandamento que fala, participar da missa, a celebração do mundo. Quando um de nós, ou qualquer um de nós, ou todos nós, desrespeitamos, desonramos e não vivemos o mandamento, segundo o ensinamento da igreja, colocamos sob pena do pecado mortal, que é a pena do pecado grave. A palavra do Senhor fala em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: quem diz não ter pecado é um mentiroso. E por isso que eu estou falando isso aqui, porque você vai me dizer assim, não, mas quem é que não tem pecado? Porque essa parte eu já me liguei, né? Então assim, falamos, quem diz não ter pecado é um mentiroso. A palavra fala no Salmo que o justo, ele peca 7 vezes ao dia. Todos nós temos pecado, é verdade. Mas a palavra do Senhor fala em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, quem peca é do
se manifestou para destruir as obras do demônio. A Bíblia se contradiz de jeito nenhum. É aquilo que a igreja chama de pecado mortal e pecado venial. O que é o pecado mortal? São pecados de matéria grave. São pecados que ofendem diretamente os 10 mandamentos da lei de Deus. São pecados que me privam da comunhão com Deus. São pecados que rompem a minha união com o corpo da igreja. Quando eu caio em pecado mortal, eu sou afastado da igreja, porque eu sou igreja, eu sou um bloco vivo da igreja, mas o meu pecado não mancha a santidade da igreja, porque a cabeça da igreja é Cristo. E quando eu entro em pecado grave, eu sou removido daquela comunhão, e eu só sou inserido novamente naquele corpo, depois que eu vou para o sacramento da confissão, que eu recebo a absolvição dos pecados. Então assim, a igreja ela estabelece suas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma regra de vida. Não tomar o nome de Santo Deus de vão é o que a gente tem vindo pregado no mundo aí fora. Levar o nome de Deus com brincadeira e, às vezes, mais que isso, profanar o nome de Deus, e a gente tem visto a conta ser paga. Guardar o domingo de festa não é necessariamente não ir para a festa de domingo, é conhecer que aquele dia é o dia tirado para o descanso e especialmente de visitar a celebração do corpo do Santo Jesus, da celebração da palavra, da celebração eucarística. Honrar pai e mãe, que é o 4º mandamento, nós notamos que diz a Sagrada Escritura em Eclesiastes que a bênção do pai prolonga a vida, mas a maldição da mãe para o filho arranca até os alicerces. E dentro dessa passagem eu quero abrir um parênteses para dar uma informação muito importante. Hoje é muito comum, às vezes, o pai e a mãe que desconhecem um pouco da verdade acaba lançando palavra de maldição ao seu filho, e aquela maldição ela pega claramente. Essa menina nunca vai casar, pode anotar. Fulano nunca vai ter um filho, nunca vai ser ninguém, seu dinheiro nunca dá para nada. A palavra tem poder, especialmente quando se relaciona a laços sanguíneos. A autoridade de pai e mãe para filho é enorme. Então assim, dessas da obediência do pai e da mãe, eu queria fechar parênteses. Cuidado com aquilo que a gente fala para o nosso filho. Proclame palavra de bênção, seu filho. A bênção de um pai e uma mãe para filho, ela tem mais autoridade espiritual que a bênção de um padre. Porque o pai e a mãe têm uma ligação sanguínea. E desses mandamentos, o 5º mandamento de Deus, não matar. Talvez você fale, mas eu nunca matei ninguém, oh glória a Deus. Mas a palavra do Senhor fala em 1 João, capítulo 3, versículo 15. Quem odeia seu irmão é um assassino, e no céu não entra nenhum assassino. Então, vamos procurar perdoar, quem quiser ir para o céu, porque quem odeia seu irmão é um assassino, e no céu não entra nenhum assassino. E vocês estão notando que eu estou passando passagens bíblicas, que é para não dizer que é coisa que eu inventei. É só anotar e ir lá pesquisar. A palavra de Deus, ela é viva. O 6º mandamento, que é o da castidade, é extenso e a maioria das pessoas não gosta muito dele, porque ele cutuca todo mundo. A castidade entra o sexo fora do casamento. A castidade, ela entra no universo da impureza, masturbação, pornografia, sexo fora do casamento. Tudo ofende a Deus dentro do 6º mandamento da lei de Deus. Isso passa pela roupa que você veste, isso passa pela palavra impura que você fala, isso passa pela buia que você diz. Tudo isso é pecado grave contra Deus. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, diz que aquele que morre em estado de pecado mortal, sem um arrependimento verdadeiro, é claro, desce imediatamente para o inferno. Não é eu não, é o Catecismo da Igreja, é a nossa igreja. O 7º mandamento é não furtar. Então o 7º mandamento diz assim, para não furtar. Mas às vezes a gente acha que a gente for lá, né, no quintal do vizinho pegar uma jaquinha, não tem nada demais não, a jaca era sua, você pediu. Então fala Eclesiástico, no capítulo 19, no versículo 1, aquele que se descuida de pequenas coisas cairão pouco a pouco. Então para quem quer amar a Deus, para quem deseja a salvação, a gente começa com o alicerce das coisas pequenas. Santo Agostinho vai falar assim, faz o que não pode, reza por aquilo que tu não pode, para que Deus permita que tu possa. 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Louvado seja Deus que aqui ninguém
quem fala isso, ninguém aqui fofoca. Oh, glória a Deus, é um pecado grave, vamos fugir da vida dos outros e viver a nossa. No mandamento de Deus, não desejar a mulher do próximo, lembrando que a Bíblia diz que aquele que lança um olhar de cobiça sobre a mulher do próximo, já adulterou em seu coração. Jean, eu vi uma mulher na rua com short curto, eu já pequei? Não. Se você consentir, se você continuar alimentando aquela imaginação, serve para o homem, serve para a mulher. Serve para a mulher, serve para o homem. Eu vi uma cena imoral no filme, eu vi uma cena imoral na novela. Na verdade, católico não é nem para assistir novela, que aquilo não presta. Aí eu vi uma cena aqui, eu vi uma cena aqui por lá. Quando eu vi, eu fugi. Quando eu vi, eu não consenti. Mas se eu vi, e dentro da minha cabeça eu fico alimentando aquilo, consentiu no coração. Pecado grave. O 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, que entra muito bem também com o pecado capital da inveja, que eu não vou retratar sobre isso hoje. Veja, meu irmão, parece simples, mas não é. E olha que não dá tempo de passar tudo para vocês. Por que é que eu faço esse tipo de pregação para vocês? Porque se tem hoje uma mentalidade que circula-se por dentro da igreja, aceite Jesus, todos os seus problemas estarão acabados. Aceite Jesus e o seu lugar no céu já está pronto. Não precisa se importar com o pecado, não. Jesus já te salvou. Tal é a heresia que tem entrado na cabeça de muitas pessoas. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus falou em Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 38. E Jesus falou em Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 diz: a nossa linguagem é a linguagem da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 diz: não pregamos um Cristo morto, mas um Cristo crucificado, escândalo para o pagão, loucura para os judeus. Para finalizar, a gente lembra-se do Evangelho de São João, no capítulo 6. Jesus estava com a multidão de pessoas atrás de Jesus. Aí, tanto que alguns desse evangelho, como por exemplo, a multiplicação dos pães, vai dizer que ali, a multiplicação dos pães fala que era cerca de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, então era muita gente mesmo. E Jesus, ele lança uma pregação. Jesus, não foi eu, não foi o profeta, não foi o apóstolo, não foi Pedro, nem foi José, foi Jesus que falou. Jesus disse assim: quem não come a minha carne, quem não bebe o meu sangue, não terá a vida eterna. E você se pergunta: Jesus é homem para mentir? Não é homem para mentir. Então aqueles que se privam de receber Jesus na Eucaristia, não é eu, é a Bíblia. Leia e está lá. Jesus está dizendo que não terá a vida eterna. Gálatas capítulo 5, ele vai fazer menções, não dentro de orgias, foi aquilo que eu falei, um pouquinho do 6º mandamento, não dá para entender. Não em orgias, não em bebedeiras, não sou eu, foi a Bíblia. Aquele que bebe em bebedeira, aquele que bebe enchendo a cara, aquele que anda bêbado, a Bíblia está falando, não é Jean, não herdarão o reino do céu. A Bíblia está falando, não eu. Estou sempre falando onde é que está, né, gente? Porque a pessoa fica com raiva da gente, parece que foi eu que escrevi a Bíblia. Não fui eu. Foi a história da igreja. Não em orgia, não em bebedeira, não em fornicação. O que é fornicação? Vida sexual fora do casamento. Não em fornicação, não em contenda, não em briga, não em ciúmes. Quem pratica essas coisas não é da do céu, fala a Sagrada Escritura. E por que é que quando a gente tem pregado hoje, essas coisas têm causado espanto às pessoas? Porque as pessoas não têm lido a Sagrada Escritura. Então as pessoas ficam assustadas. Parece que é o pregador que veio bater a gente. Não, eu estou trazendo a Bíblia para vocês. E o que a igreja ensina. Está difícil para todo mundo. Mas Jesus falou para cada um de nós. Olhos humanos nunca viu, ouvido nunca ouviu o que Deus tem preparado para mim e para você. Então, meu povo de Deus, dentro dessa celebração, dentro desse momento de pregação, queria falar para cada um de vocês com sinceridade: buscai a Jesus enquanto se deixe encontrar. Buscai uma vida de oração enquanto a Deus te dá a oportunidade. O que eu falei é difícil, para todos nós somos difíceis, mas para Deus nada é impossível. Começa com Deus, começa com propósito, começa com a vida de oração, começa se esforçando. Jesus falou que a porta para o céu era uma porta estreita,
era uma porta pequena. E ele falou que largo e espaçoso é o caminho da perdição. A maioria tem que ir pela porta larga. Não se engane, não vamos para o céu de qualquer jeito. Às vezes, né, para ser delicado com a família chorando, fala, morreu, está no céu. Não quis saber de Deus. Não ia para a missa, não ia para a celebração. Vivia fora do sexo, fora do casamento. Xingava, batia, tocava fogo no mundo, morreu, está no céu. Se for fácil assim, eu vou cair na gandaia. Não é assim. Se a gente pega a história da igreja, fala que houve mais ou menos 20 mil santos. Estude a história do santo. Me mostra um santo que teve vida fácil. Me mostra um santo que não teve perseguição. Me mostra um santo que não sofreu. Mas a igreja, quando canoniza um santo, a igreja decretiza. Está no céu. Por isso que chama de santo, porque está no céu. E essa é a opinião das pessoas do mundo. E o ensinamento do santo, eu fico com o santo, porque eu estou no céu, também quero falar. Então hoje, que a gente possa buscar. Mas Deus deixou suas leis e deixou também para a gente a graça de buscá-lo. A misericórdia do Senhor, a misericórdia do Pai Eterno está aqui. A nossa escolha. Você hoje, se não sabia, a misericórdia de Deus te visita. Gênesis não sabia. Então a misericórdia de Deus habita onde a gente não conhece. Lembrando que João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Mas o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 851, diz: Deus quer. E é interessante isso. O catecismo coloca como Deus quer que todos nós nos salvemos pelo conhecimento da verdade. E a verdade não é uma palavra do vento. A palavra do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 2. A verdade é Jesus. Então busquemos a ter mais desejo de conhecer a Bíblia. Busquemos a ler o catecismo da Igreja Católica. Busquemos ter uma vida de oração. Ao menos uma vez por dia, rezar o Santo Terço, o Santo Ofício. Busquemos nos aproximar da igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra, que é a porta de salvação. A igreja é tão importante, mas é tão importante, que São Cipriano de Cartago, ele vai dizer que assim como no tempo de Noé, ninguém se salvou fora da barca, fora da igreja católica ninguém alcança salvação. Por que fora da igreja católica ninguém alcança salvação? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo age por meio do seu corpo de igreja. Cristo age para a nossa salvação por meio dos sacramentos. E é no sacramento que tem o sacramento da confissão do nosso pecado. A gente confessa, entrou com o pecado, saiu limpo. Se depois de você receber a absolvição dos seus pecados, você morre, você foi para o céu. Porque você saiu lavado pelo sangue do Cordeiro. A igreja fala: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então é eu que estou dizendo que se uma pessoa se nega a ser batizado e se condenado, é a Sagrada Escritura, é o ensinamento da igreja. E Deus, ele deixou as suas armas. Padre Gubi, um grande místico da igreja, que tinha locuções interiores de Nossa Senhora falava dentro do interior dele. Ele falava que nos finais dos tempos a humanidade necessitaria clamar o auxílio de São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo. Clame os auxílios ao arcanjo. Nesses tempos que vivemos, nosso refúgio é Nossa Senhora. Independente como esteja a tua vida, independente como esteja a tua história, aumente sua devoção a Maria, porque Maria, ela vai te ajudar. Maria é aquela mãe que te pega pela mão e te mostra o caminho. Ainda que teu estado de vida, você olha, eu não tenho mais jeito, para Nossa Senhora você tem jeito. Porque Maria é a porta para o céu. Deus, ele estabelece sua vontade, mas ele deixa aqui na terra. Maria é a prova viva da misericórdia de Deus. A oração do Santo Terço Rosário é a prova viva da misericórdia de Deus. Então a gente tem que entender uma coisa: todas as pessoas que foram para o inferno foi porque escolheu. Todas as pessoas que foram para o inferno foi porque não quis se arrepender. Só há um tipo de pecado na Bíblia que Deus não perdoa. E qual é esse tipo de pecado? Aquele que se negamos a se arrepender. Se você se arrepende, não importa como você pode ser satanista. Se você se arrepende, Deus te perdoa. Agora, o que é se arrepender?
Eu me arrependo e continuo fazendo. Presta atenção que Deus não é bobo. Eu me arrependo e continuo lá. Não vai rolar. Se arrepender é tomar resolução. O caminho para o céu é isso, minha gente. Eu me arrependi. Eu não quero mais praticar isso. Eu vou me confessar. Você está perdoado. Deus está vendo. E se você mesmo depois de receber a confissão, você caiu de novo, não se desespere. Você volta de novo. Eu caí de novo, volta de novo. Se tu cair 10, levanta 11. O caminho para o céu é esse. Aí a misericórdia de Deus habita. Porque Deus está vendo um filho lutando e uma filha lutando. Deus está vendo um filho que não se acomoda com uma filha que não se acomoda. Deus está vendo pessoas que têm sede da salvação e não abrem mão dela. 1 a Coríntios, capítulo 15, versículo 33. São Paulo fala: não vos deixeis enganar, mais companhias corrompem por costume. Mais companhias corrompem por costume. Jesus, São João Batista, quando ele pregava, ele falava uma coisa que é de suma importância para essa pregação. Convertei-vos e crede no Evangelho. A palavra conversão vem lá do nosso princípio. Deus quer de nós cada dia que passa uma mudança de vida. E quando eu falo para vocês, eu não estou me colocando como o Santo Tomás de Aquino perfeito. Eu vou tomar conta dos meus pecados. Onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso me arrepender? Onde é que eu posso vigiar? Eu tenho que abrir meus olhos, porque a mim foi dado para saber e repassar, muito mais será pedido conta no dia do julgamento. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1038, fala 3 coisas para a nossa salvação edificante. Seremos cobrados por Deus no dia do julgamento por aquilo que a gente fez. Seremos julgados por Deus no dia de nosso julgamento por aquilo que a gente não fez. E seremos julgados por Deus no dia de nosso julgamento por aquilo que a gente teve oportunidade de fazer e também não fez. Aí você olha para o irmão do lado de agora ferrou. A justiça de Deus é implacável. É porque a balança de Deus é 2 balanças, justiça e misericórdia. As duas têm o mesmo peso. Só que a gente olha só para o lado da misericórdia e esquece da justiça. E Deus é justo porque se aquele irmão está sofrendo para lutar, se aquele irmão está pagando o preço, Deus seria injusto que se você bebe como quer, você passar primeiro que ele pela porta do céu. A justiça de Deus que não permite isso. Os santos passaram por isso. E eu sei que essa passagem que eu vou passar agora pode escandalizar, né? Eu já imagino a cara de vocês. Mas Deus te chamou para ser santo. Santo, Deus te chamou para ser santo, dentro da Sagrada Escritura. Levítico capítulo 11, versículo 44, a palavra fala: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Levítico capítulo 11, versículo 19, versículo 2. Levítico capítulo 19, versículo 2. Sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho São Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. E muito importante, preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, Paulo fala assim: buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Opa, o que eu acabei de falar agora é que a Bíblia está me dizendo que se eu não for santo, eu não entro no céu. A Bíblia está dizendo que eu tenho que buscar. Gente, buscar ser santo não é se achar não, hein? É importante falar isso. Não é se sentir não, hein? É você buscar todos os dias lutar contra o pecado. Todos os dias lutar contra a sua carne. Todos os dias lutar para amar a Deus com sua decisão de vida. Lutar todos os dias, em toda decisão. Deus participa de cada decisão que a gente toma todos os dias. Mas a escolha é nossa. A salvação é nossa escolha, porque Deus, Ele não se intromete no nosso livre-arbítrio. Assim como ninguém amarrou o pé de ninguém para vir para a celebração hoje. Quem foi que chamou vocês? Alguém deve ter chamado, mas lá dentro há uma vozinha de Deus: vem me ouvir, vem participar. Assim como vocês foram livres para vir aqui, ninguém também é impedido de ir para certos lugares que eu não posso pronunciar aqui. A liberdade é sua, a escolha é sua. Dessas escolhas que a gente faz,
vai levar em consideração quando a gente morrer o dia do nosso julgamento. Eu posso muito bem dar minhas escolhas. Não, a carne é fraca, eu não suportei eu trair minha esposa, eu não consegui. Olha, olha para a cara de Deus. Você consegue. É só colocar na sua mente. Mas a pessoa já estabelece, eu não posso, eu não consigo. Mentira, já se entregou o demônio. Porque quem fala isso é a própria Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 34. Quem se alia ao pecado e se une a ele torna-se por ele seu escravo. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado e a morte. Profeta Isaías capítulo 59, versículo 2, o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Eclesiastes capítulo 21, versículo 3 diz: foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. Olha o que a Bíblia está dizendo: foge do pecado como quem foge de uma serpente. Botei no canal do filme, botei na televisão, eu estou vendo uma cena imoral. Gente, não precisa ser profeta nem tutorista, você vai pecar. Eu vou olhar aquela cena para desejar de na Eucaristia, louvado seja Deus que tivesse grau de santidade. Eu não cheguei. Eu vou colocar uma cena imoral, eu vou desejar a Nossa Senhora. Você sabe que vai pecar. Então você está escolhendo ficar ali porque você quer. Está entendendo como é que as coisas do alto do céu? E no julgamento, ninguém pode enganar a Deus. Então é por isso, Eclesiástico capítulo 7, versículo 40, diz uma coisa: em tudo que tu fizer, lembra do teu fim e não pecará. A Bíblia está dizendo que tudo que eu for fazer, lembra que um dia eu vou prestar conta a Deus, não pecará. Peça auxílio a Nossa Senhora, peça auxílio a São Miguel, porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, a pregação, ela nos faz entender, ela nos faz ouvir, mas é a oração, que é o Espírito Santo, ela nos faz absorver e tornar aquilo como algo de vida. Então, depois de dar a bênção final, quem quiser ficar para um momento de oração, onde vamos clamar o Espírito Santo para nos convencer. Não é eu que convenço ninguém, estou falando aqui, você é livre. Você cuida da sua vida, eu cuido da minha vida. Você busca a sua salvação, eu busco a minha. Para mim agora é tempo de me humilhar, pedir perdão, baixar a cabeça, morrer por orgulho, pedir perdão à esposa, pedir perdão para o amigo, pedir perdão para quem tiver, baixar a cabeça, rezar, fazer penitência, deixar o orgulho de lado, perdoar, abandonar a bebida, abandonar lugares imorais, abandonar tudo que não convém a Deus. O tempo é agora e eu sou livre. Vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês. Agora a minha missão é pregar a verdade. Amém?